E aí, vamos estudar a lição? Hoje, terça-feira, temos um conteúdo muito importante, identificando a besta, parte 1. O capítulo 13 do livro do Apocalipse mostra-nos a besta que surge do mar. Apocalipse 17:15 ensina-nos que mar significa povos, nações, multidões. Ei, no tempo de João, o que existia era o velho mundo. Então é uma besta que surge do meio dos povos, das nações, das multidões. E a multidão, o povo e as nações se concentravam ali na Europa, no velho mundo. E o capítulo 13, ao nos propor o surgimento da besta, nós temos aqui a prerrogativa de que ela possui características dos reinos anteriores. Ou seja, você tinha no capítulo 7 do livro de Daniel os reinos representados por animais. Você tem a Babilônia, que é representada pelo leão, você tem a Medopérsia representada pelo urso, você tem a Grécia representada pelo leopardo e agora você tem Roma representada pelo animal terrível. Todavia, a besta do Apocalipse 13, que é o mesmo correspondente do quarto animal que representa o Império Romano em Daniel 7, ela possui as características, porque você vê que partes desta besta são compostas por partes dos animais que antecederam. Ou seja, a besta tem uma parte que é de leão, tem uma parte que é de urso, tem uma parte que é de leopardo. O que significa isso? É que o Império Romano absorveu muitas coisas dos outros reinos que o antecederam. Coisas que eram praticadas exclusivamente na Grécia foram colocadas no Império Romano. Na Medopérsia, colocadas no Império Romano. Na Babilônia, inclusas no Império Romano. Por isso que a besta de Apocalipse 13 possui partes dos animais que representam os reinos que antecederam Roma. Beleza? Esta besta que vem do Império Romano, você percebe que Roma passou por duas fases. A fase pagã dos imperadores cruéis e perseguidores dos cristãos e a fase cristã, aonde a perseguição continuou, só que agora vestida de uma roupagem de cristianismo. Roma, em sua fase cristã, toma proeminência a partir de Constantino. Constantino se declara cristão, ele muda a capital do Império de Roma para Constantinopla, atual Istambul, capital da Turquia. E ao mudar a capital do Império, o bispo de Roma, agora na ausência de Constantino, na ausência do imperador, ele começa a ter prerrogativas que anteriormente ele não tinha. Além de ser um líder religioso, ele passa a ser também um líder militar, um líder político, um administrador da cidade, como se fosse um próprio imperador ou representante do imperador. E como se isso não bastasse, ele foi eleito representante do próprio Cristo, no sentido de que ele, o bispo de Roma, se tornou cabeça da igreja, conforme mais tarde foi decidido isso em concílio da própria igreja. Tendo isso em vista, está explicado por que o Apocalipse diz que esta besta pronunciava blasfêmias. Porque quando você toma a prerrogativa de Cristo para si, isto se chama blasfêmia. Quer dizer que você perdoa os pecados, isto é um atributo de Deus. Isso significa que se você toma para si o atributo que pertence somente a Deus, significa que é uma blasfêmia. Se você tem a capacidade de reivindicar para cima, para si, a afirmação de que você é o próprio Deus ou representante de Deus nessa terra no sentido direto que só Jesus poderia declarar, então você está blasfemando. Tendo isso em vista, a besta que veio do Império Romano, só que agora em sua fase cristã, só que agora pronunciando palavras de blasfêmia, usufruindo para si títulos que pertencem só a Deus, esta besta está sendo identificada como aquela que recebe o poder do dragão. O dragão é o próprio diabo que manipula os sistemas. Você percebe que a besta não é uma pessoa. A besta é um sistema religioso, uma organização religiosa que substitui a verdade de Deus por decretos humanos. E a partir de então, o Império Romano, em sua fase cristã, cuja direção estava nas mãos do bispo de Roma, começa a assumir essas prerrogativas que pertencem somente a Deus.
caracterizando assim o formato apresentado no capítulo 13 de Apocalipse como sendo a besta, essa instituição religiosa que usurpa atributos de Deus para si, prerrogativas divinas para si, e executa tudo aquilo que é anunciado em Daniel 7:25, mudando os tempos e as leis, mudando o calendário, mudando os mandamentos de Deus através de decretos humanos, perseguindo os servos do Senhor e tomando para si as prerrogativas divinas. E tudo isso foi anunciado pelo profeta Daniel no capítulo 7, verso 25, como sendo uma atitude tomada pelo dragão, e no capítulo 13 tomada pela própria besta, porque é o dragão que dá autoridade à besta. E este cenário está se apresentando aqui no capítulo 13, e assim estamos na primeira parte identificando quem é essa besta do Apocalipse. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Temos aqui a revelação da palavra. O que você vai fazer? Ser indiferente, fingir que você não está vendo as coisas, ou tomar um posicionamento ao lado do cordeiro, ou vai seguir o dragão e a besta? Vamos nos posicionar. Lembre-se do capítulo 14 de Apocalipse, que os servos de Deus iam aonde quer que o cordeiro mandasse. E é assim que vamos viver. Ore comigo, Pai querido, estamos aqui para te seguir o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em nome dele te oramos e nos entregamos hoje e sempre. Amém.